Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Por convite Bom dele. dia, hoje são 21 de junho de 2021, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Trago mais uma vez o livro de Sigmund Freud, O Futuro de uma Ilusão. Freud, o pai da psicanálise, era judeu e ateu. Este livro aqui, O Futuro de uma Ilusão, a ilusão a que se refere Freud é a religião. Este livro foi publicado em 1926, há quase um século. E aqui na página 111, Freud escreve assim: as verdades contidas nas doutrinas religiosas estão de tal maneira deformadas e sistematicamente disfarçadas que a massa dos seres humanos não pode reconhecê-las como verdades. Fecha aspas aí. Muito bem, gente. Antes de começar aqui mais um assunto sobre religião, veja à minha esquerda, acima, à minha esquerda e à sua direita, veja aí um desenho. E nesse desenho, Eustáquio, ao lado de Elvis Aaron Presley. Um internauta, recentemente, há 2 dias, não peguei aqui o nome dele, desculpe-me, ele fez um elogio a esse desenho. Esse desenho foi uma dádiva do professor de desenho Henrique Agostinho Silvério, que diariamente escreve em minha página no YouTube, nesta página. Então, o Henrique Agostinho Silvério, que mora em São Bernardo do Campo, São Paulo, fez esse desenho e mandou para mim. Então, aí, a autoria desse desenho à minha esquerda. Eu e Elvis Presley. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love you well. Muito bem, gente. Trago aqui o Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Edição típica vaticana. Comumente, diariamente, em vários vídeos, mostro parágrafos deste catecismo aqui. Este catecismo é muito mais importante do que a própria Bíblia para os cristãos católicos apostólicos romanos. Então, vou aqui fazer uma explanação, mais uma vez, sobre um dos parágrafos do catecismo, quando diz que o homem é um ser religioso. Em 2010 fiz um texto sobre essa passagem do catecismo e vou ler esse texto e você vai lê-lo comigo. Porque aí, lendo o texto comigo, você apreende melhor o conteúdo dele. Certinho, gente? Então diz aí o catecismo que o homem é um ser religioso. Isso é uma verdade. O homem é um animal religioso. E por que o homem é um animal religioso? Por quê? Simplesmente porque o homem é apaixonado, o homem adora, o cérebro humano adora ilusões. O cérebro humano
adora superstições. É por isso que o homem é um animal religioso. São inúmeras, incontáveis, as superstições criadas pelo homem. São infinitas as fantasias criadas pelo homem. Vou dar aqui 2 exemplos fora da religião. Quando uma pessoa fala alguma coisa ruim para outra, ela bate 3 vezes assim, na madeira, não é isso? Ó, isola, ó, isola. 3 pancadinhas na madeira. Isso é o homem, é o animal supersticioso. Ele pensa, erroneamente, que essas 3 batidas na madeira vai isolar o mal dele, vai afastar o mal dele. Viu aí? O homem é um animal supersticioso. Outro exemplo, quando você pega uma sandália, uma havaiana, por exemplo, uma havaiana, e você deixa a sandália virada, as pessoas pensam, milhares de seres humanos, bilhões de seres humanos na Terra, eles pensam que aquela sandália virada vai trazer coisa ruim para a família, um desastre, um assalto, etc. Viu aí como o homem é um animal supersticioso, adora criar fantasias? É por isso que ele é um ser religioso. Então vamos aqui ao texto que eu fiz. O Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, edição típica vaticana, edições Loyola, ano 2000, na página 21, parágrafo 28, diz, entre outras coisas, entre aspas, em sua história e até os dias de hoje, os homens têm expressado de múltiplas maneiras sua busca de Deus por meio de suas crenças e de seus comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, meditações, etc. Apesar das ambiguidades que podem comportar, estas formas de expressão são tão universais que o homem pode ser chamado de um ser religioso. Caro leitor, hoje resolvi dissecar, à luz da história universal, essa passagem do Catecismo Católico. Será que essas afirmações estão corretamente colocadas? O que se esconde nessas linhas católicas? Bem, o Catecismo tem razão quando afirma que o homem é um ser religioso. Isso é uma verdade comprovada pela história. O homem, desde as mais remotas eras patriarcais, tem expressado suas crenças. O que levou o homem a essas crenças? Veja, caro leitor, que a palavra crenças está no plural e não no singular. Isso significa que as crenças eram as mais variadas possíveis e são ainda hoje. E, por consequência, os deuses eram os mais variados possíveis e não apenas um Deus, como está expresso no Catecismo. Repito a pergunta: o que levou o homem a desenvolver essas crenças? Será que os mais variados deuses resolveram aparecer diante do homem, cara a cara? Nada disso, nada disso. A história, a antropologia e a sociologia nos dizem que foi o próprio homem que criou essas crenças com todos os seus deuses. E é fácil entender isso. O homem da idade da pedra lascada, por exemplo, não entendia o porquê
das chuvas, dos raios, dos relâmpagos, dos trovões, das tempestades, das secas, do aparecimento do sol, dos terremotos, etc. Quando essas coisas apareciam diante do homem, ele começou a associá-las ao desconhecido, ao mágico. Muitas comunidades passaram a chamar de deuses os próprios fenômenos. Outras resolveram separar os fenômenos dos deuses. Assim, raios, terremotos, vulcões, etc., eram coisas que aconteciam porque os deuses estavam zangados com o comportamento do homem. Já as chuvas e as colheitas abundantes eram coisas mandadas pelos deuses que estavam felizes com a ação do homem. Ou seja, quando acontecia algo de bom, o homem interpretava que os deuses estavam felizes. Porém, quando ocorria algo de destruidor, o homem interpretava que os deuses estavam zangados. E isso está na Bíblia. O catecismo menciona a palavra Deus no singular e não deuses no plural. Ora, isso não é de graça. Ele quer dizer que o mais primitivo dos homens já invocava um único Deus espiritual. Com isso, o catecismo está puxando sardinha para a sua lata. Isso é completamente falso. O homem primitivo não invocava um Deus espiritual com vida autônoma. Nada disso. A marca do homem primitivo era o politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses não espirituais. Tudo isso está provado pela história, antropologia, sociologia, etc. Só depois de milhões de anos é que surgiu o monoteísmo, ou seja, a crença em um único Deus. E esse monoteísmo surgiu com os hebreus, na pessoa lendária de Abraão. Abraão era politeísta devido ao contato com a civilização egípcia. Mais tarde, passou a professar sua crença em um único Deus espiritual, o mesmo Deus que os cristãos adoram hoje, ano 2010, ano 2021. Eu poderia dar muitos exemplos de que a fantasia religiosa começou com o politeísmo. Neste trabalho, vou dar exemplos de que a fantasia religiosa começou com o politeísmo. O nosso Brasil foi descoberto em 1500. Os índios eram os únicos moradores daqui. Eles tinham suas crenças recheadas de vários deuses. Eles, portanto, eram politeístas. Somente depois de 1500, com a chegada dos portugueses safados, que impuseram o cristianismo sem dó e piedade, é que os índios tomaram conhecimento do Deus espiritual de Abraão. O catecismo diz também que o comportamento religioso do homem sempre foi caracterizado por orações, sacrifícios, cultos, meditações, etc. Isso é verdadeiro. E, por outro lado, isso também é uma prova de que a crença em deuses não tornou mais solidária e melhor a vida do homem na face da terra. Ao contrário, a crença em deuses fortificava mais ainda o homem para praticar barbaridades.
A história universal do homem comprova a veracidade de minha afirmação. E cito como exemplo a história do povo hebreu, que está narrada com fantasias na Bíblia, livro sagrado dos cristãos. Ora, o povo hebreu acreditava em um Deus único e espiritual. Essa crença não transformou o povo hebreu numa civilização avançada e amorosa. Ao contrário, esse povo, na lenda, saiu de sua terra natal em direção a Canaã, onde vários povos já viviam lá. Com o tempo, o povo hebreu se multiplicou, armando-se até os dentes. Começou então, confiantes no Deus deles, a invadir terras alheias, matando os habitantes, velhos, crianças e homens, estuprando e escravizando as mulheres, apossando-se das terras conquistadas, etc. Tudo isso nas lendas bíblicas. Ou seja, toda espécie de barbaridade com a anuência do Deus hebreu. E, da passagem do catecismo acima, escolho outra monstruosidade: os sacrifícios. Eis, caro leitor, outra prova de que a crença em deuses não evitou que o homem praticasse atos de verdadeira barbárie. A história universal do homem nos diz que as marcas fortes das religiões são os sacrifícios e os holocaustos. Eis aqui duas grandes monstruosidades. Os povos antigos praticavam diariamente sacrifícios e holocaustos em homenagem aos deuses. Onde estavam os deuses que não proibiram essas práticas macabras? O povo hebreu, o povo da Bíblia, praticava diariamente sacrifícios e holocaustos em prol do Deus bíblico. Esse povo matava os animais, cortava-os em várias partes, recolhiam o sangue numa vasilha e jogavam tudo sobre o altar. A gordura era deixada para Deus, que adorava aquela carnificina. E esse povo também, no início, chegou a sacrificar seres humanos. A única diferença entre o sacrifício e o holocausto reside no fogo. O fogo só havia no holocausto. Animais irracionais e seres humanos eram mortos e queimados em homenagem ao Deus de Abraão. E tudo isso está devidamente registrado na Bíblia. No Velho Testamento, são abundantes essas práticas macabras. No Novo Testamento, mais um sacrifício humano, a morte de Jesus Cristo, que nunca foi o Cristo. Segundo a teologia cristã, Deus mandou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, em prol da salvação da humanidade. Que loucura, não é mesmo, caro leitor? Jesus Cristo, segundo os cristãos, foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Por que a palavra cordeiro? Por quê? Porque ovelhas e cordeiros eram mortos em sacrifícios e holocaustos no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Somente uma teologia irracional seria capaz de atribuir a extinção do pecado à morte gratuita de alguém. Mais um vídeo e muito obrigado.